Começando então a quarta sessão da Anne, da mentoria da Anne. Anne, queria então fazer uma revisão com você, né? Nós começamos criando produtos, e aí nós falamos sobre como montar o produto e você só foi. Tô assim super contente porque eu tô vendo tua evolução. É, na última aula, eu te mandei o material da aula de posicionamento nas redes sociais. Como que a gente se posiciona, né, para começar a atrair gente que gosta da gente, que se reconhece. Porque não adianta nada você ter uma rede social cheia de gente que vai escrever coisas que não tem nada a ver nas suas postagens, que vai ser contra você, né? Então, por isso, eu desenvolvi essa área de posicionamento dentro dessa mentoria, porque eu acredito assim, eu quero me sentir muito livre para liderar. E vai ficar comigo quem tem valores iguais aos meus, quem defende o que eu defendo, né? Então, isso Hum. quando você começa a entender o posicionamento na internet, essa é a função. O objetivo desses exercícios que eu te passei é quando você começa a falar na internet, você saber o que falar. O que que eu conto da minha vida? E agora, né? Eu falo sobre isso, não falo. Então, não sei se você conseguiu fazer exercício da linha do tempo. Aquela linha do tempo ali, ela é fantástica para você ter histórias, né? Nas redes sociais a gente precisa de ter Hum. um storytelling, ir contando histórias, né? Por exemplo, a minha rede, apesar de estar um pouco abandonada, está um pouco abandonada, bastante abandonada, coitada. A minha rede, o que que eu mostro lá? Que o meu valor é família, tá? Estudar os melhores lugares que tiver, né? Os melhores treinamentos. Viagem, estou sempre mostrando que eu estou viajando de um lado para o outro. Então, ou eu faço um story no aeroporto ou na rodoviária, onde eu estiver indo. É, um dos valores que eu sempre falo, né, que é na verdade, eu não falo sobre ele, mas como eu falo sobre todo o trabalho do Bert, todo esse trabalho de terapias, fica subentendido que amor, reconhecimento e união é valor para mim. Então você não precisa necessariamente falar, gente, os meus valores são justiça, liberdade, amor, reconhecimento e união. As pessoas subentendem, certo? Então eu sempre mostro, eu vou para a praia, por exemplo, eu filmo um pouquinho a praia, porque eu estou mostrando o quanto essa imagem me traz liberdade. Então a pessoa começa a ficar na tua rede porque ela vê que você tem uma semelhança com ela. E aquela que não gosta de ver praia, não gosta de ver que eu estou viajando, indo, que eu estou falando sobre reconhecimento, amor, união, família, vai embora. Ela fala, ixi, eu vou ficar aqui não, quero nem saber disso, entendeu? Então, a maioria das pessoas que vai nos seguir é quem se conecta com a gente, mas a gente precisa mostrar o que a gente é nas redes. E a gente não. O maior medo de todas que estão na mentoria, ter que falar algo que elas não gostariam de falar. Ter que mostrar algo que elas não gostariam de mostrar sobre elas mesmas. E fazendo esses exercícios, você vai perceber que você não precisa falar de um trauma enquanto esse trauma não tiver assentado e curado dentro de você. Você não precisa, por exemplo, eu tinha uma loja com 15 anos, mas eu não falei que eu tinha um casamento com 15 anos, entende? Então eu não preciso dizer algumas coisas, porque é importante a cliente que me segue ficar sabendo que eu já fui casada? Não é, mas é importante que ela saiba que eu sou empreendedora. Que com 15 anos eu já lidava com compra de estoque, eh, essa organização toda, vender, cobrar, atender, deixar os bichinhos vivos, porque se morressem era a minha mercadoria, né? Então, o cuidado com a vida em si.
entende? Então, não preciso contar tudo o que me aconteceu. Preciso contar, né? Não preciso contar, por exemplo, que eu morava no fundo dessa loja, eu não tinha casa. Eu tinha um ponto que na frente era a loja e eu coloquei um biombo e atrás era a minha casa. Era um colchão, não tinha cama, Anne, não tinha cama. Era um colchão, um fogão, uma pia, né? E ali alguns instrumentos para fazer comida e tal. Era isso a minha casa. Eu morava aí. Por quê? Porque muitas vezes chegava o produto, que eram os peixes vivos, e eles chegavam e a clientela entrando na loja. Quando eu fechava a loja, que eu ia cuidar os que estavam chegando, os peixes que estavam chegando. E às vezes eu ficava até 11 horas, meia-noite. Eu já cheguei a ficar até as 4 da manhã cuidando da mercadoria que tinha chegado, para abrir a loja às 8. Você entende? Mas eu não preciso contar tudo isso. O que mais importa é que a cliente saiba que eu tenho essa veia empreendedora. Eu sabia que eu tinha uma conta grande para pagar no fim do mês, então eu vou vender esse peixe aqui e vou vender até um aquário extra para essa pessoa que está entrando na loja. E como que eu faço isso? Me relacionando, servindo, ensinando como que cuida desse peixe, porque eu quero que esse cliente volte. Não é só vender um peixe e falar tchau. O peixe vai morrer daqui uma semana. Então você tem que ensinar, você entende? Então essa parte do posicionamento ela é muito gostosa. E ela é um módulo, ela é uma parte do nosso trabalho que você pode revisitar daqui 10 anos, que ela vai ser super válida ainda. Você vai ver que você mudou, que agora você está diferente, mas que os mesmos exercícios ainda valem para você se posicionar de novo. E de novo, e de novo, né? Então, Então, pode se posicionar várias vezes? sim, em todas as aulas que eu dou, eu estou me posicionando. Todas as aulas. Contando coisas diferentes, né? Aquelas coisas que você vai Sim. já sarando, né? Por exemplo, eu contei para você que eu fui para a Alemanha e que estava num retiro espiritual e em cima de uma montanha eu achei um lugar físico que eu ia em oração. Estou me posicionando para você que eu invisto em viajar, que eu invisto em elevar a minha espiritualidade, que eu invisto em bons cursos. Entendeu? Isso é posicionamento. O posicionamento, ele fica subentendido da mesma forma que os valores, né? Você pode ver a gente conversando aqui, ó. Eu percebo que os teus valores são família, você é muito preocupada com a sua família, independência, independência financeira dos seus filhos, que eles comecem a ter, né? De valor para você também você tem é, o carinho, o amor, o respeito pelo seu esposo, né? Outro valor que eu vejo em você, você quer contribuir da melhor forma possível. Talvez por isso até você demorou para fazer a gravação de todo o teu curso, porque você quer achar uma maneira de fazer da melhor forma. Viu que você me falou, eu estava gravando e apagando. Eu falei, não apaga. Por quê? Porque às vezes você falou uma palavra errada ou falou uma frase que não ficou muito boa. No começo eu desligava tudo e já, né, desistia. Hoje eu falo e aí eu penso, não, não, gente, não é isso, não é isso, não. Eu acabei de falar isso, mas não é isso. Deixa eu pensar aqui um pouquinho que eu quero me fazer entender, mesmo que eu tiver falado algo, você entendeu? Eu já não vou excluir todo o trabalho que eu fiz até aqui, falar minutos e minutos sobre um assunto, porque eu falei uma coisa que talvez eu não deveria ter falado, ou que falei, depois repensei, entendeu? Por quê? Porque hoje eu já tenho experiência em lidar com esse público online e até presencialmente, porque presencialmente não tem como voltar a fita, né? Não tem como cortar a gravação. Por isso o presencial Sim. também é muito importante.
Se você falar uma bobagem no presencial, você se retrata na hora. E também quando eu vou fazendo o curso, vai surgindo novas ideias, né? E ao surgir novas ideias, eu começo a anotar agora. Porque antes eu surgia uma ideia, daí acabava esquecendo. Agora não, agora eu tô anotando tudo. E vai surgindo outras coisas, por exemplo, o curso que eu tô fazendo, o mini curso, eu falei, como que eu vou mostrar isso, né? Daí surgiu, por exemplo, eu acabei fazendo isso aqui, ó. Ah, Para colocar os bonequinhos, né? Sei, vou colocar os bonequinhos, daí coloco aqui, daí eu faço a constelação. perfeito! Perfeito! Daí, daí eu mostro alguns exemplos de constelação no curso. E daí eu falei assim, daí isso aí acho que acaba empolgando muito mais, né? Eu falei assim, nossa, eu posso fazer isso, posso fazer muitas coisas mais, né, que vão surgindo. Daí eu vou anotando, já vou fazendo para não esquecer e vai indo. Que É. eu vi você colocando um monte de livro, né? Eu falei assim, nossa, para eu colocar, eu tenho que ir lá, tenho que colocar. Eu falei assim, não, então eu vou fazer aqui. Eu fiz manualmente. Daí eu falei assim, olha o que veio. Eu falei assim, meu pai é engenheiro, né? Meu pai, ele era muito crânio, sabe? Ele fazia planos para fazer uma máquina. Vou fazer uma máquina, não sei, de estampar. Daí ele fazia tudo, né? Os planos, tudo. Daí eu falei assim, acho que peguei um pouco dele também, né? Daí eu fiz isso aqui. Claro que sim. Porque, porque, Anne, você não pode. Por que que eu uso os livros? Eu uso o livro, eu tenho uma caixa. Eu tinha uma caixa de costura, né? E aí eu falei, gente, essa caixa, ela tá bem aqui em cima do armário. Ela é do tamanho exato que eu preciso para colocar aqui e colocar os bonecos em cima. Entendeu? Eu acabei usando isso. Mas agora, por exemplo, se você me falar, ai, Márcia, precisa de ler, eu vou fazer uma constelação. Eu vejo que a cliente está no ponto, né? Eu falo, você espera só um minutinho. Ó, já cato os livros que eu comprei ontem lá na, no navegador. A minha filha falou: Mamãe, você comprou livro, você vai ter que comprar tempo agora para poder ler mais livro. Meu, eu não perco tempo, não. Se a cliente está no ponto, ou se eu tive uma ideia, eu tenho um vídeo para fazer, aqui estão meus livros, ó, os meus bonecos estão aqui em cima. Pronto, né? A gente, É, no começo, a gente fica muito preocupado com tudo, com todos os detalhes, sabe? Depois que você percebe que o conteúdo é mais importante do que é, a sua cara de cansada do dia, você entendeu? Que o conteúdo, que aquilo que precisa, o campo traz coisas que precisa chegar, né, para outra pessoa. E quando a gente está gravando é a mesma coisa, você está dentro de um campo e esse campo já está, nele já está estruturado até quem vai assistir. Então você já acessa campos de pessoas que vão assistir no futuro, porque o futuro ele não existe, né? Nós fizemos bastante exercícios esse final de semana sobre futuro, presente e passado, né? Mas ela colocava representantes para nós, a gente olhar para as nossas vidas passadas, depois olhar para o futuro e o futuro que ainda virá. A- Esta vida, o futuro até que eu morra e a minha próxima vida. E aí a Sofia falou: Isto aqui é muito importante, porque isso está misturado, não está separado. Porque aqui eu tenho uma pessoa para isto, uma pessoa para isto, uma pessoa para isto. O tempo não é assim. O tempo é um grande omelete. Se você misturar o ovo na frigideira, você vai perceber que se você não mistura muito bem, ficam as partezinhas brancas, umas partezinhas amarelas, meio misturadinhas. O tempo é assim. Então, o que você está fazendo hoje, alguém já está assistindo em um outro momento. Só que esse outro momento é impressão tua. É muito louco. É muito louco eu isso. até ia perguntar uma coisa, que quando você foi fazendo o trabalho com a moça dos Círculos do Amor, né, que você falou para ela ficar num círculo, ficar em outro, né, no primeiro círculo, o momento do nascimento, até os 7 anos, mais ou menos, daí eu falei assim, e se a gente colocar um círculo atrás, que é a vida passada? Perfeito!
É perfeito. É assim que deve pensar uma criadora de conteúdo, uma criadora de cursos, inclusive uma criadora do próprio método. Uma das autoconstelações mais bonitas que eu já fiz, eu tinha círculos mesmo de tecido. Eu já te mostrei os meus círculos de tecido que eu coloco para Hum, workshop, não? Não. Então, eu fiz círculos de 1 metro, sim, de diâmetro, tá? De cores diferentes. E são para workshops presenciais, para que as pessoas experimentem campos, o campo do medo, o campo da coragem, o campo do amor claro, o amor escuro. É um lindo workshop que eu faço. E aí, um dia eu estava sozinha testando com todos os campos no chão, eu estava preparando o workshop que eu iria dar no final de semana. E eu estava sozinha com aqueles círculos no chão. E eu falei, uau, então eu vou colocar o campo, o círculo da mãe e o círculo do pai lá atrás, e eu vou atrás deles como se eu ainda não tivesse nascido. E eu vou nascer de novo aqui. Já que eu tô sozinha, já que eu tô, né, com tempo preparando isso, porque de repente eu posso colocar os meus clientes para fazerem esse movimento e eu preciso saber quanto tempo isso vai demorar. Se eu começo um procedimento com o cliente, eu tenho que saber, isso demorou 40 minutos para mim, 1 hora para mim, porque vai ser mais ou menos semelhante, e eu preciso saber que horas que vai começar, que horas que vai ter o coffee break, que horas que vai ser o almoço. Você tem que pensar em tudo isso quando você está fazendo um presencial, né? E aí eu coloquei o cronômetro e fui fazer esse exercício. Menina, que coisa maravilhosa que me aconteceu. Sabe? Coisa maravilhosa. De você sentir os dois campos, o campo da mãe te puxa, te puxa, te puxa, te puxa. Aí você não quer mais, não tem interesse nenhum pelo outro campo. Por vários minutos, como se fosse assim, ah, nasceu, agora a vida vem aqui para a mãe. Por vários minutos. Depois começa a surgir uma força que puxa para o campo do pai. Quantos minutos isso demora? E nós sabemos o que está acontecendo com a gente. A pessoa que entra ali, não. Se você não conseguir fazer ela se conectar com ela mesma, ela só vai dizer: Ah, eu quero ficar aqui, não quero olhar para lá, mas ela não sabe exatamente o que está acontecendo com ela. Então, Anne, é perfeito isso que você falou. E essa ideia você pode fazer teu próximo workshop. Você prepara esses 5 círculos, você já tem o texto, né? Você prepara os 5 círculos, já tem o texto e coloca um a mais, um a mais antes. Ou um Você depois. sabe que Pode ser um depois também. Depois do quinto. Poderia ser sua velhice, por exemplo. Então, como é, vai ser sua velhice? Né? sabe que tem um exercício na biodança que é assim. Você coloca pessoas assim, todas grudadinhas, sabe, num círculo, fazendo um círculo, e você fica no meio, e você tem que sair. Só que a gente dificulta a saída. Daí a pessoa vai por aqui, vai por lá, vai se espremendo. E daí eu falei assim, é como se a gente tivesse saído do útero da mãe, né? É, E daí, como é diferente, como é dificultoso a gente sair desse útero e ir para a vida. Daí a gente dificulta, a gente, não, por aqui você não vai sair. Daí ela procura outro lado e procura outro lado, até sair. Isso aí é um novo nascimento. é um novo nascimento. Exatamente. Eu já fiz esse trabalho uma vez com o marido de uma aluna. Os dois sempre estavam nos workshops, sempre. E a gente precisa de homens, né, no workshop. Então eu dizia: Ô, seu José Cláudio, o senhor volta. Dia tal tem de novo, o senhor volta, né? Ele voltava. Um belo de um dia, eu já estava no terceiro módulo do curso, segundo ou terceiro, e ela falou assim: Márcia, você não faria a constelação do meu marido? Aí eu falei: olha, depende do tanto que você consegue se distanciar de tudo que vai acontecer com ele e olhar como se você não fosse a esposa dele. Eu posso fazer, sim, né, inclusive durante o curso, para a gente fazer um estudo depois. Mas você tem que fazer esse exercício de olhar. Eu não conheço esse homem, é uma pessoa qualquer que chegou aqui e nós vamos fazer então a constelação que vier
com o tema que ele vai trazer. E aí ele trouxe um tema muito interessante que levava ele para a mamãe. Só ele olhava, coloquei um representante para ele, um para a mãe, e ele só estava na mãe. Até hoje, que essa era a questão do casal. Ele visita demais a mãe, escuta demais a mãe, a gente briga por causa da sogra, né? Então, a gente fez o renascimento dele. Eu fui trazendo ele, fazendo hipnose com ele. Eu falei: olha, vamos imaginar que o senhor tem 10 anos a menos. Onde que o senhor estava? O senhor morava nessa cidade mesmo? Aí vou fazendo perguntas, né? 10 anos a menos, depois 10 anos a menos. E aí ele, nossa, há 20 anos atrás eu nem era casado com ela, tal, eu estudava tal coisa. Falei, então agora há 15 anos a menos, que é para tirar a pessoa do salto, né? Há 15 anos, há 12 anos, 15 anos a menos. E aí ele falou, nossa, mas eu era menino, tá começando a nascer a barba, tal. Eu falei, como que você se sentia? Você vai levando a pessoa para aquele lugar. Sim. Como que ele se sentia? O que que ele pensava? O que que ele vestia? Quais eram os sonhos, até que a gente chegou, né? Foi indo para trás, para trás, para trás, até chegou a entrar na barriga da mãe de novo. E eu estava com os círculos nesse dia. Aí eu coloquei o círculo rosa, né? E falei para ele, olha, o senhor agora vai se deitar aqui em cima desse tecido. Isso aqui é o útero da sua mãe. E ele era um homem de pequena estatura, e ele coube certinho dentro do círculo. Eu falei, meu Deus, se fosse um homem grande, não ia caber. Foi muito incrível. Ele ficou assim em posição fetal. E aí, deste lugar, nós fizemos todos os agradecimentos pelo tempo que ele ficou lá dentro, por todos os suprimentos que ele tinha, né? Ele deitado, e eu deitada no chão junto com ele, tá? Ele estava deitado no chão e eu falando no ouvido dele. Eu ia falando bem baixinho, porque é um bebê dormindo. Entende? Então você entra junto com a pessoa. É por isso que a Sofia não, ela proíbe a gente de pegar o telefone para filmar. Porque esses trabalhos, quando você se entrega nisso, eu estava junto com ele dentro do útero da mãe dele. Então não importa se eu tô suada, se eu tô descabelada, se de repente eu tô, não sei, deitada no chão com um homem, que alguém vai lá, fotografa, põe nas redes sociais, entende? Então a Sofia, ela fala, ninguém mexe no telefone. Tem gente que mexe. Só pode fotografar a hora que ela libera. Lá na Alemanha, meu Deus, os trabalhos que ela fez, se tivessem filmado, era umas coisas bem loucas. Então, a gente precisa, Anne, ter exatamente esse pensamento que você teve. E se, porque é assim que você cria exercícios sistêmicos, é assim que você cria as suas próprias conduções. Eu tenho uma mentorada, ela já tá ela renovou a mentoria quando terminou as sessões, e ela me falou, Márcia, você precisa continuar desenvolvendo isso que você me contou. E eu contei uma história para ela e falei, inclusive eu tenho que recuperar isso, porque era uma coisa que me fazia tão bem. Ela falou, você precisa continuar e precisa colocar na internet, isso é muito lindo e você precisa arrumar tempo para isso. E eu falei, não tenho tempo para isso. E isto foi o meu TCC, porque ficou batendo na minha cabeça. Meu Deus, se tocou o coração dela e ela me falou isso, realmente isso pode ser importante. E olha, ela me falou isso há mais de um ano. Ela veio para a primeira mentoria, aí ela foi para o mundo, fez um monte de experiências, e aí ela voltou. Eu preciso de novo, porque agora eu quero ir num outro lugar, né? E aí e eu ainda me debati contra esse tema, até que eu entrei nesse tema, e aí meu TCC andou. Porque parece que a gente, no começo, a gente meio que luta contra você mesmo, entendeu? E eu estava assistindo uma aula minha, se chama Reset. Você não entrou para o Reset, né? Os 8 temas? Acho que você não fez.
Você não fez. Eu fiz um programa na televisão, no YouTube, de 8 temas que mais bloqueiam as pessoas. E aí, eu estava ouvindo o número 1 lá em São Paulo. Tava com tempo, sem criança. Estava Uhum. ouvindo o número 1 e eu falei, meu Deus do céu, eu estou ouvindo tudo que eu preciso ouvir agora. Era como se fosse uma complementação do que a Sofia estava falando, sabe? Então, nós precisamos experimentar coisas, criar coisas. Você precisa ler um livro e precisa falar: ah, vou fazer um exercício. E aí você faz o exercício primeiro. E você cria ele no papel. Porque olha a quantidade de coisas que eu já criei que eu não anotei. E eu falava isso com o Dr. Sami Storch, como eu trabalhei para ele durante 5 ou 6 avançados que ele faz. Eu falei, doutor, o senhor tem que fazer um livro de exercícios sistêmicos. Aí ele falou, ah, mas isso aí surge para mim. Eu nunca notei. Falei, pois é, mas os exercícios são muito valiosos, precisam ser escritos, entendeu? E aí eu pensei, por que que então eu não escrevo os meus exercícios? Né? Por que que eu não escrevo? Por que que eu não faço livro, já que eu, né, eu tenho essa noção de que é necessário ter isso por escrito? Porque o tempo passa e você esquece, Anne. E talvez um dia você possa Exatamente. voltar, fazer um livro, fazer um curso só de exercícios sistêmicos, você entendeu? Para pessoas que já trabalham com terapias, né? Então, anotar, eu gostei muito que você falou, agora comecei a anotar, porque quando você escreve, você está trazendo do mundo das ideias e manifestando. E o cristianismo, ele Sai, se sai do ar, fortaleceu. né? Exato! Vem para a Terra, vem para o planeta. Agora está escrito, agora existe, né? É. E aí, esse é o primeiro passo para você manifestar algo. Quando você me disse, o meu pai fazia todos os planos para construir a máquina que ele queria construir, ele deve ter feito vários rascunhos. Primeiro pensar como que era isso. E eu lembro que o meu pai, ele ficava parado assim, e a gente não podia mover uma mosca quando meu pai estava pensando em algo totalmente novo. A gente tinha que brincar para lá. E ele ficava assim, sabe, com o olhar fixo num lugar. E um dia eu perguntei, por que que o senhor fica assim tão quieto? Ele falou, porque eu estou construindo. Como que eu vou construir o banheiro naquela casa que eu estou fazendo? Porque a água vem por outro lugar, o encanamento, mas a fossa ficou na frente, o banheiro está ficando no fundo. Então ele sempre criava isso, desenhava isso e levava para os pedreiros. Façam assim. E ele era analfabeto, tá? Ele desenhava ele para ter um norte para o pedreiro. Então, nós precisamos fazer isso. Eu conto ali a história da cozinha, né? Da minha cozinha. Nesses vídeos que eu te mandei, eu acho que eu conto a história de uma cozinha. Nós tínhamos um espaço maravilhoso e meu esposo sempre falava: Nossa, mas isso aqui podia ser uma cozinha tão bonita e é tão feia, tão simples. E aí chamamos 3 arquitetos diferentes, né? Aqui no Brasil, você paga a sessão do arquiteto. Ele vem, ele cobra um valor e te dá uma sugestão. Aí veio o primeiro e nos trouxe a sugestão, o mapa da cozinha. Aí veio o segundo e trouxe a sugestão do mapa na cabeça dele, da cozinha. Tinha que quebrar uma parede, tinha que fazer tal coisa. A primeira mulher que veio, ela falou: Ah, eu subiria aqui com um enfeite, faria assim no telhado, então nós teríamos todo um LED aqui, um LED aqui, escondido, tal. Aí o quarto veio e falou: Não, eu tenho que pegar aquela churrasqueira que tá lá e trazer para cá. Então, cada pessoa que vem, ela quer manifestar a ideia dela de um jeito. E o que que nós decidimos? Pegamos as 3 melhores ideias, as 3 melhores que a gente foi gostando, e nós criamos.
E aí meu esposo falou, não, eu gostei muito desse aqui, nós vamos fazer com ele. Aí a gente chamou ele com os três mapas da cozinha na mesa e falou, ó, eu quero isto, quero isto e quero isto, não quero quebrar nenhuma parede e não quero fazer isso no teto, porque esse forro pode ser que não aguente essa estrutura de madeira. E segurança para nossa família é uma coisa muito importante. E aí o homem voltou. E quando ele mostrou para a gente, era tão lindo. Só que você olhava para o ambiente, não tinha nada. Só que se não tá no papel, a gente não podia ir lá no marceneiro e dizer, olha, é assim que eu quero que o senhor construa. É com essa cor, é com esse material, entende? E por isso você precisa ter as suas anotações e em cadernos ou em fichários. Eu sou uma pessoa muito criativa, Anne. E aí eu tenho sempre folhas soltas. Então eu anoto aqui, aí eu tô na cozinha e eu penso, ah, tal coisa, podia fazer assim, assim. Anoto em outra folha. Aí lá no meu quarto, tô dormindo, acordo, anoto em outra folha. E aí uma psicóloga me falou assim, isso que você tá o problema era, eu era muito desorganizada e eu queria me organizar. E aí a psicóloga falou, olha, para isso das folhas é muito simples. Você vai comprar um arquivo, caderno tipo arquivo, não sei se você conhece. Esse caderno que abre a argola. E as folhas você vai trocar por esse refil. Deixa um pouco de refil na tua cozinha, um pouco no teu quarto, um pouco na tua mesa e você escreve o que você quiser. No final da semana você vai juntar tudo e separar. Isto é esse assunto, fica separado aqui. Arquivo aqui. Esse aqui é aquele produto que eu ainda vou criar no que vem. Então essas folhas vão para cá. E aí você organiza coisa por coisa, que a hora que você precisar dessa ideia, ela tá ali. Você precisar daquela Sim, informação, daquela leitura, entende? sim, tá certinho. Já tô escrevendo todos os meus projetos já que eu quero fazer. E me conta então, quais são os próximos projetos? Porque esse você já está terminando, você disse que está terminando já Sim, o curso. Quantas sim. aulas faltam? É, falta. Agora eu vou. Terminei de gravar. Eu gravei pai, mãe. Deixa eu lembrar aqui. Gravações. Aqui, apresentação, pai, mãe, campo morfogenético, os segredos, o que a gente pode constelar, os irmãos. Agora eu vou. Deixa eu ver o que está faltando, porque eu escrevi um esqueminha. Senão, Isso, é necessário a gente ter um eu, esquema. eu tirei algumas coisas do curso anterior, porque eu achei que não ia agregar muito nesse curso. E eu coloquei outras coisas também. Daí eu vou colocar agora ordens de amor, as consciências, as frases, né? E a criança interior. Ai, que legal. E relacionamento amoroso, vai colocar ou já colocou? Sim, isso aí faz Parceiro. parte do. Sim, faz parte. É relacionamento amoroso também. Isso. Relacionamentos. Você pode também fazer relacionamentos e colocar no segundo curso, porque a gente tem que pensar no nosso futuro. Por exemplo, eu vendia peixinhos de aquário. Mas eu já sabia que aquele cliente, que eu tinha que ensinar aquele cliente a cuidar do peixinho para ele poder voltar e comprar talvez a ração, o produto que cuida da água, entende? Então a gente não entrega tudo para o cliente, porque ele vai chegar em casa com aquele bichinho e vai falar assim, agora com todos esses produtos. Então, num passo a passo. De repente você faz um básico e fala, olha, no próximo que vocês vão entrar, no meu próximo curso eu vou falar sobre relacionamentos amorosos. Eu vou falar sobre algo mais aprofundado com a mãe. Traumas intrauterinos, que não está no primeiro. Eu vou falar sobre violência doméstica, vou falar sobre o alcoolismo do pai.
entende? Então você já vai pensando, Anne, qual vai ser qual a escada que você quer que o teu cliente suba, que foi importante Então, para você entender. é isso. Daí eu tinha colocado a segunda parte do, do curso. Ah, que legal! Que ótimo! É. E daí eu queria ir para o diplomado, né? O diplomado eu tenho que ver, porque o primeiro diplomado que eu fiz foram 6 meses. E ficou curto, Uhum, de tantas coisas muito que eu curto. queria falar. É, o que que surgiu aqui também foram cartas sistêmicas. Aqui no Chile não tem cartas sistêmicas em espanhol. Então, quando eu vou falar cartas sistêmicas, foi a que eu comprei lá no Brasil, né? Foram as cartas que eu comprei, e daí eu falei assim, daí eu tenho que ficar traduzindo. Daí eu falei assim, ah, mas eu posso fazer as minhas próprias cartas sistêmicas. E aí eu falei, primeiro eu vou fazer com a mãe, depois, aí fui anotando o pai, os pais, os dois juntos, voltar à vida, o casal, a prosperidade. Daí eu falei, né, alguma coisa vai ter que sair. Eu falei, primeiro eu vou fazer o da mãe, para ver como que é. E depois do pai, depois assim vai. Anne, você acredita que eu fiz isso? É, quando eu comecei a ler o Bert, eu comecei a separar nas últimas folhas. Eu sempre leio com um caderno do lado. Porque tem trechos que você fala, meu Deus, não quero esquecer nunca mais, quero tatuar na minha pele esse Sim, trecho. E aí eu ia sim, pro caderno e escrevia. E tinha coisas tão lindas que eram só frases. Então eu separei uma matéria do caderno para ir escrevendo só as frases de cura. Então, por sim. exemplo, eu tenho hoje um arquivo de Word, né? Que eu tenho as frases de cura que eu fui juntando, juntando, juntando. E aí estão todas mescladas. Eu poderia separar, por exemplo, para relacionamentos amorosos, para mães, para casos com pai. Mas é, isto, quando eu dou curso de constelação, essa parte das frases eu só ensino no final. Sim, no final. É só no final, porque senão a aluna ela fica preguiçosa. Ela não aprende a ouvir o campo, ela não aprende a descobrir qual a frase deveria ter sido falada naquela época. Surge. Naquela época tinha uma frase que precisava ser dita e não foi. Ficou engolida. Talvez no coração da mãe, talvez no coração da criança pequena, entende? Então, constelação na água eu só ensino no final e as frases eu só entrego no final. Sim, no meu curso também tá. Assim, as frases, sobre as frases, o que eu falo das frases são assim, uma pincelada. É uma pincelada que eu falo das frases, não é todas, né? E nem dá para falar todas. É. Não, eu não falava nenhuma, não falava sobre as frases. Só que a dúvida surgia porque elas viam que durante, porque você constela quando você está ensinando constelação, você vai fazendo constelações. Então elas percebiam de onde você tirou essa frase que fez ela chorar tanto? Como assim você descobriu que a questão era com o pai? Se ela falou que a questão era com dinheiro, ou com o marido, ou com o filho tal, entende? Então, a aluna vai te trazer a questão. E aí vai surgir isso das frases. Aí você vai dizer, vocês vão ouvir essa frase, é uma frase do campo, e vocês vão aprender ela. Vocês só vão ganhar as frases, ou poder comprar essas frases no final. Porque senão nós estamos treinando pessoas que querem constelar com facilidade, que querem entregar logo uma frase de solução para terminar com aquilo, porque tem que atender outra. A pessoa não entra junto. E quantas vezes a frase, ela simplesmente. O que que faltou? Ontem aconteceu uma constelação tão linda. No navegador, a Sophie quase não constelou, porque não é sobre constelação. E aí, no final, ela falou assim: bom, eu tenho só mais 2 horas e eu sei que tem muita gente novata aqui que nunca fez nenhum curso meu, então eu vou fazer uma constelação. E aí ela colocou, pediu para todo mundo falar os temas, quem tivesse tema, escolheu uma pessoa.
era sobre pai e mãe, a filha, né, com a questão com relacionamento amoroso, e era pai e mãe o problema. Ela era filhinha do papai, se via de longe. Menina, quando ela colocou a filha e o pai, tava maravilhoso, não tinha que mudar nada. Aí ela colocou a vida de solteira. Aí a vida de solteira, adorou também, né? Eu gosto dele, mas ela não sabia o que que era, ela só sabia que ela gostava daquilo que estava ali. Porque ela se mantendo solteira, ela continua filhinha do papai. Aí ela colocou o relacionamento e o relacionamento se afastava. Desta dinâmica, o relacionamento se afasta. Quando ela colocou a mãe e o pai como representantes, o pai olhava para a mãe com uma raiva e também com um amor, como se ela fosse posse dele. Você é minha. Você não vai escapar de mim. Você pode ir para o outro lado do mundo. Mas isso ele dizia no olhar e no posicionamento corporal dele. Ele ia para cima dela. Se só faltava tirar a roupa, tá? Porque ele olhava para ela assim como que ele ia deixar ela nua ali. E encher ela de beijo, beijar na boca. Eu falei, até pra colega do lado, eu falei, meu Deus, será que ele vai beijar ela? Porque ele tava assim nela, sabe? Ele tava no nariz com nariz, assim. E aí, sem nenhuma frase, tudo isso sem nenhuma frase. E aí a Sophie falou pra ela, dizer pra ele, porque ela manifestava uma postura de enfrentamento de guerra e ele uma postura de que amava muito ela e queria ela ainda, tantos e tantos anos depois. E aí a Sophie colocou a frase quase única, né, da constelação para ela: eu ainda te amo. E aí você fala, de onde que ela tirou eu ainda te amo, se ela, na posição que ela estava lutando contra, ela estava com raiva. E aí a Sophie falou assim: você prometeu para ele que em algum momento do relacionamento de vocês, você prometeu para ele que você seria sempre dele. Então agora você diz: eu serei sempre sua. E ela falou: e as promessas se realizam. Você vai ser para sempre dele. Então reconheça agora. E ela ria, ela ria de nervoso. E aí a Sofia pedia para ela voltar para o centro. Ela ria porque essa merda ninguém nunca poderia ter descoberto. E tá aqui na cara agora de quase 200 pessoas. O que que eu faço? Porque eu menti para mim mesma há tantos anos e essa é a real verdade. Eu me prometi para esse homem e eu fui embora. As coisas da vida acontecem, a gente se deu mal, fui embora. Brigamos, separamos. E aí, em algum momento, ela não queria assumir isto, se via pelo corpo, e a filha fala, Eu atendi uma constelação do mesmo tema do de mesmo manhã. jeito! Você tá vendo como são essas coisas? E a filha, aí teve um momento que a Sofia teve que apelar para a filha, para que a mãe assumisse a verdade em relação ao pai. E aí ninguém sabia quem eram os outros que estavam em volta, o vida de solteiro e o relacionamento. Mas aí a Sofia falou assim: olha para tua filha, e agora eu vou falar quem são esses que estão em volta dela. Esse aqui é a vida de solteiro, que estava bem próximo, e esse aqui é a vida de casal, que ela pode ter, que está lá no canto da sala. Agora, então, nós vamos fazer um teste. Você vai assumir. Vamos imaginar que isso é um teatro. Você vai assumir para ele que isso que eu falei é verdade. E nós vamos ver qual é a ressonância desses dois. E Acho que eis eu que não. ela foi falando: eu te amo, eu ainda te amo, eu me prometi para você. E foi soltando esse corpo que queria ir para o combate e deixando ele se aproximar cada vez mais. Eu brinquei com a moça: ele vai tirar a roupa dela? Agora quero beijar na boca também, que esse homem é muito apaixonado nessa mulher. E o colega que estava representando é da nossa turma, da G9, né? Eu falei: não, eu vou falar pro Luciano olhar assim para mim. Agora.
Luciana, olha pra mim desse jeito que você olhou pra essa mulher que eu te pago qualquer quantidade. Eu e a colega falando besteira e a Sofia, não, de costa pra Sofia, né? Ela de costa pra nós, porque senão ela, né? Menina, ela foi falando, aí a vida de solteiro foi se afastando e o relacionamento foi se aproximando da menina. E aí a mãe se convenceu de que ela não pode mais mentir, porque a mentira que ela conta pra ela atrapalha a filha, o futuro da filha. A men- É o mesmo que eu constei hoje de manhã. É muito louco, né? Foi assim que você... Você acredita que a moça que eu atendi, ela foi casada e o marido dela morreu porque ela estava tomando o lugar da pessoa que a mãe gostava. E até hoje ela é apaixonada e ela é casada, ou seja, a irmã dela é fruto desse amor. E ela casou com outra pessoa, né? E quando ela ficou grávida, ela rejeitava ela porque ela ficou grávida de outra pessoa, de outro homem, e não do cara, entendeu? E ela não se dá, e ela tava fazendo conexão com a mãe, sentindo tudo que a mãe sentia e atraindo homens que não iam ficar com ela. Você tá vendo? É muito incrível isso. Meu Deus, é muito incrível. É, eu fico pensando até onde a constelação pode chegar. Até hoje eu não vi nada, nenhum assunto para o qual a constelação não sirva. Não tem nada, nada, nada que a constelação não sirva ali. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente faz dinâmica, quando a professora Marilise faz dinâmicas, eu até gostaria de perguntar isso para ela. Ou perguntou, mas ela não fala. Ou não sei se não fala ou se eu não entendi ainda. Qual a diferença de uma dinâmica quando eu sei, é o que eu coloco naquilo que eu sei. Não, isso aqui é uma dinâmica, isso aqui é uma constelação. Como eu sei a diferença das duas? Eu chamo a dinâmica que ela fala, curso de dinâmicas. O que ela chama de dinâmica, eu chamo de diagnóstico. É uma. Vamos ver como. Você me fala, ai, Márcia, não estou conseguindo gravar o curso. Vamos fazer então um exercício. Vou chamar aqui a pessoa A, a pessoa B, só para a gente ver onde é que a Anne olha, por que que ela não olha para a gravação do curso, se é o que ela deseja, né? E como que esse curso se sente? De repente o curso fala algo, traz algo desse campo que vai animar a Anne. Então você vê que é uma coisa, assim, é um diagnóstico. Eu não estou começando a constelação, indo pro ponto do do maior emaranhamento que a Anne tá, e eu não estou finalizando com frases de cura e nem vendo se os clientes ficaram bem ou não. Estou fazendo nada disso. Só estou dando uma espiada. Demora menos tempo e é só uma espiada. Entendeu? Então, uma dinâmica, de acordo com o que a Marilise faz, é olhar para um assunto. Todos os assuntos, isso é bem importante. Todos os assuntos, se você colocar no campo, vai surgir um movimento. Qualquer assunto que você colocar, surge um E daí movimento. ela estava fazendo uma dinâmica no qual aconteceu alguma coisa ali, ela falou assim, agora virou uma constelação. É tipo Aham, assim, eu lembro que era o moço que estava ali, não sei se você estava na aula. Daí, na hora que ele olhou para outra pessoa, ele falou, agora virou constelação. Eu falei, ai, que fantástico isso, né? é. Meu Então, Deus! e assim, você está fazendo um diagnóstico para a pessoa, tá? Só para que ela veja alguma coisa. Ela fez para mim uma dinâmica no último módulo que eu tive com ela, porque ninguém mais, no final, né, no último dia, no domingo à tarde, ninguém mais tinha tema, tinha sido muito intenso. Ela falou, alguém tem uma coisa assim bem simples, bem boba, que gostaria de ver? Eu vou fazer uma dinâmica.
que ainda temos tempo. Ninguém levantou a mão, todo mundo, um caco. Aí eu falei, eu gostaria, professora. Que eu falei, olha, meu menino, ele é muito combatente. Ele vai muito contra o pai dele. E ela falou, então tá, então senta aqui do meu lado que vamos ver uma dinâmica, né? Colocou então uma pessoa para mim, uma pessoa para o meu esposo e uma pessoa para o menino, os três, né? A minha representante olhou para o menino, olhou para o pai e deu um pequeno passo em direção ao pai, mas não é como se fosse vou entrar do seu lado, estou concordando com você. Ela deu um passo como se fosse combater este pai ou ir contra este pai. Você entendeu? Então a gente tem que prestar muita atenção nos primeiros movimentos que surgem, né? E aí, quando essa mulher, então, ao invés dela ir delicadamente, como uma mulher para o lado de alguém que é o cabeça do lar, ela foi, sabe, como se fosse assim, uma guerreira. Então, é uma coisa muito simples, tá? É uma linguagem corporal. E aí ela falou, Márcia, tudo que está acontecendo aqui é culpa sua. Eu falei, como assim, professora? Ela falou, culpa sua. Você se distraiu. Eu estava no banco, na cadeira quente, e eu estava distraída olhando para o representante do filho, porque eu estava culpando o filho. Eu falei, esse menino tem que se comportar melhor. E eu não vi esse movimento acontecer aqui. Você entendeu? E aí ela falou: aqui é muito simples. Você cobra o teu marido que cuide melhor do teu filho. Só que o campo do pai é o campo da vida. Então, você vai cobrar para o futuro chefe dele que cuide melhor dele? Você vai cobrar que os professores tratem ele melhor? Então, aqui quem tem que fazer alguma Sim. coisa é você. Soltar este menino e deixar ele se frustrar, sim. Você mima o menino. Então, ela não fez uma constelação, ela não colocou o representante, a minha e do marido, de frente, dizer: olha, meu bem, eu me enganei, eu estava exigindo muito de você. Talvez colocar aqui atrás de mim minha mãe e meu pai. Talvez eu exija do meu esposo que trate melhor o meu filho, porque o meu pai tratava mal os meus irmãos. Então você vê que daí, o que que acontece? O que que é uma constelação se a gente pensar no céu? No céu, na galáxia, eu tenho um Sol ou um centro gravitacional, que para nós, no nosso sistema, é o Sol, e eu tenho planetas girando em volta, tá? E tenho estrelas, as constelações são desenhos que se formam porque são grupos que estão parados, aparentemente parados no céu, fazendo aquele desenho, porque tem um centro gravitacional ali que de repente a gente não está vendo, a gente não sabe se é um buraco negro, o que que é que faz eles ficarem ali naquele desenho. Se é a composição de cada planeta, um tem mais magnésio, o outro tem menos, um repulso, entendeu? De cada planeta, não, de cada estrela, né? E os planetas podem ser luminosos, né? Também a gente não sabe se são estrelas ou são planetas. Então, veja, nós temos um Sol e em volta eu tenho os planetas. Você, Anne, é o Sol. Teu marido é um planeta, tua filha é um planeta, teu esposo é um planeta, teu trabalho é um planeta, tua mãe é um planeta, teu pai é um planeta. Estão todos girando, cada um nas suas próprias vidas, mas todos em torno de você. Então, você me diz assim, Márcia, eu gostaria de ver o que eu falei para Marilise. Vamos usar a mesma exemplo. Professora Marilise, queria ver por que que o meu filho é tão duro com o meu esposo e por que que o meu esposo trata tão mal meu filho. O que que ela faz com a constelação que está invisível em volta de mim? Ela já me vê como um sol. Ela pega só dois planetas. Ela põe o planeta pai e o planeta meu filho. O planeta meu marido e meu filho. Então você vê que não é uma constelação completa. Ela não colocou meu sogro.
e minha sogra, que devem ter sido bem duros com meu esposo para que ele faça com meu filho o que ele faz. Ele não colocou minha mãe e meu pai, porque o meu pai foi muito duro, inclusive com violência, de bater nos meus irmãos para que eles trabalhassem. Então eu cobro do meu pai. Só que ela não chegou nesse lugar, ela não colocou os outros planetas. E é rápido, é muito rápido. Isso demorou 15 minutos. Então ela fez um diagnóstico do porquê este planeta está nesse tipo de magnetismo ou se atraindo ou se repulsando. É só um diagnóstico. Quando que vira uma constelação? Quando eu preciso me aprofundar nesse relacionamento, no porquê que a Márcia quer ir contra o marido, no porquê que o pai quer é, ser duro com o filho. Porque daí, o que que é a constelação? É a ciência das relações. Se eu entrar, então, no porquê uma coisa com a outra, eu vou ter que colocar os pais dele e os meus pais. Você entende? Nesse meu caso, eu ia precisar colocar meus irmãos, talvez. Você fez o curso com a Marilise de dinâmicas? Não, nunca fiz. Mas quando você percebe que ela passa, ela é quem decide, Anne, se vai ser uma dinâmica e vai ficar até ali, ou se vai se transformar numa constelação, é você. Você, como facilitadora, você olha para o teu relógio e fala: aqui tem tempo, esta cliente está preparada para dar um passo em relação a esse assunto. O campo já se formou, a dinâmica é o mesmo campo de uma constelação, exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, por exemplo, nos últimos 15 minutos daquele curso que ela fez a dinâmica para mim, ela não tinha mais tempo para fazer uma constelação. Então, ela falou para mim: Márcia, você vai deixar de mimar o seu filho e você vai dizer para o teu esposo, juntos, nós vamos solucionar isto juntos, porque eu cobrava a ele que ele solucionasse isso, entende? Então, veja, e acabou. Ela decidiu que ela não ia fazer uma constelação. Porque ela sabia do tempo, porque ela sabe que aonde eu já estou no conhecimento, eu sei fazer a mudança. Eu não preciso ver, colocar, porque às vezes a cliente, Anne, ela não tem consciência do que aconteceu nos relacionamentos dela com os irmãos, no meu caso, para que ela cobre do pai que o pai deveria ter tratado melhor os irmãos que ela amava tanto. Aí vem o marido. Muitos anos depois, os irmãos já foram para suas cidades, se casaram, foram embora. Vem um homem e vem um bebê. E o homem trata aparentemente duramente o bebê. Que na minha cabeça, eu que estudei tudo isso, sei, eu estou repetindo a raiva que eu tinha do meu pai no meu marido. Eu estou fazendo parentificação. Se chama parentificação isso. Então, agora que eu sei, eu posso desfazer sozinha. Mas tem uma cliente que vem e não entende. Márcia, eu não entendo por que que meu marido faz isso. Aí eu preciso colocar um representante ou dois para os irmãos, um representante ou dois para o pai, para que essa cliente ela perceba. Aí já virou constelação, né? Ela perceba aqui, ó, que o pai não tratava mal ela e que ela não tinha que defender os irmãos, porque de alguma forma o pai precisava que esses irmãos trabalhassem e que eles não queriam trabalhar e ele não tinha outra coisa a fazer para colocar comida na mesa para tanta criança, para tantos filhos. Entende? Então aí quando você começa a montar a constelação em volta dessa cliente que ela tem um baixo nível de consciência, aí virou uma constelação. Mas vai ter cliente que você vai fazer o pequeno movimento de uma dinâmica, e eu chamo isso de diagnóstico, e ela já sabe o que fazer. Então acabou, não precisa mais mexer.
Eu não sei se você conhece a advogada Bianca Pisato, de Curitiba. Você conhece? Não, Não. né? Não. É, eu traduzi o Sami, né? E depois ela me pediu para traduzir ela, porque algumas alunas do Sami quis fazer um curso que ela faz. E ela é uma E ela é advogada da onde? linda. Ela é de Curitiba. É uma Mas advogada traduzir pra quê? Pro traduzida do espanhol? português para o espanhol. Ah, tá. Porque ela fez uma apresentação, uma palestra dentro do curso do SAMI, e algumas mulheres da Costa Rica, da Venezuela, da Bolívia e da Argentina quiseram comprar o curso dela. E aí ela falou, Márcia, eu não falo espanhol e eu não tenho como ensinar só 4 pessoas. Você viria para fazer a tradução? Falei, bah, vou, né? Aí fui fazer a tradução. E a Bianca, naqueles meses, ela estava com uma questão muito importante. Ela é estéril, o marido é estéril. Então, ela já tem 50 anos, mais ou menos, e nunca quiseram filho, depois desistiram. Os dois são estéreis e ela fica em casa o dia inteiro. Ela é advogada e decidiu deixar a advocacia para trabalhar ensinando constelação. E aí ela falou, Márcia, eu tô com uma dor de cabeça, porque eu tenho que decidir um convite que eu tive e eu não sei se eu consigo tal responsabilidade. E aí eu falei, Bianca, vamos reunir alguns representantes que você goste mais. Eu falei, você arruma os representantes. E eu vou fazer para você um diagnóstico. Será que o teu campo, nesse campo, você se sustenta? Será que essa proposta que te fizeram é real? Ela é firme? Ou será que é só aquelas propostas tipo, ah, vamos tomar um café qualquer dia desses, Anne? Qualquer dia desses. Você vai deixar de fazer teu trabalho para fazer isso que estão te convidando, mas esse convite é real? Essa pessoa está falando a verdade mesmo? Você vai ter que se reestruturar tudo. Então nós nos reunimos, ela trouxe 12 pessoas, e aí eu coloquei uma pessoa para ela, uma pessoa para este trabalho, uma pessoa para esse que seria o chefe dela, uma pessoa para o dinheiro, né? E terminei, esperei e terminei colocando o próprio Bert Hellinger, uma pessoa para representar Bert Hellinger. E ali eu não precisei fazer uma constelação. Ela já viu, ela viu tudo o que ela precisava ver para tomar essa decisão. A representante dela começou a ficar arqueada, 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 arqueada e não aguentava, mas queria. Entende? Aí ela pensou, ela entra nas próprias conclusões, né? Ela falou: se eu quero muito isto, mas a minha representante não dá conta, o que eu vou tirar da minha rotina para poder dar conta? Porque ela já é uma pessoa preparada, entende? Então as dinâmicas elas são muito boas para você fazer uma palestra, porque você só faz uma demonstração que vai ser curativa para quem colocou a questão, na medida em que essa pessoa tem uma consciência um pouco mais elevada. Você vai entender, fica subentendido o restante. Fica subentendido. E se a pessoa tem baixo nível de consciência, ela vai ver alguma coisa curativa que ela tem que fazer também. Porque o campo sempre traz algo, né? Então, numa dinâmica, você não põe frases, você deixa em silêncio mais tempo para que a própria pessoa perceba o que está acontecendo. Se a Marilis não tivesse me chamado a atenção por um movimento que tinha acontecido aqui desse lado, eu ia continuar olhando para o meu menino. E o meu menino, o representante do meu menino, ia se afastando. Se afastando, como que ia entrando atrás da cortina. E eu, em um momento, eu ia parar de olhar para cá e ia começar a observar esse casal e eu ia entender, se ela não falasse nada, que ela estava indo contra ele. Você entendeu? Então, quem é ali a dona da dinâmica, ela olha isso e já sabe o caminho de solução, ou um possível caminho de solução.
Se eu sei tudo o que já sei e vejo assim, imagina se eu soubesse mais. O que que esse campo teria revelado? E se eu sei menos? Se eu nunca li nada, eu ia ver o quanto eu ficar com aquela cara olhando para o meu esposo faz mal para o meu menino. E basta. Eu falei, putz, eu tenho que tratar melhor o meu marido. Então, para que esse menino se sinta melhor, né? Então, a dinâmica, você sempre pensa nisso do Sol. Quantos planetas ela colocou? E quando tem o porquê acontece isto, a pessoa escolhe se vai virar a constelação ou não. E quem vai decidir é sempre ela, tá? Ou sempre você, quando você estiver fazendo as dinâmicas. E o que que é uma Entendi. dinâmica no fundo? É um exercício sistêmico. Posso fazer um exercício sistêmico com você, uma dinâmica aqui com os bonequinhos que não se movimentam nem nada. Posso falar, Anne, coloca aqui tal coisa, coloca aqui tal coisa, coloca aqui tal coisa. E agora olha para isso que você montou, entende? E você vai entender alguma coisa importante ali. E a gente pode também, Anne, falar assim, ó, você quer constelar isto? Ou se você vê que é uma coisa muito dura para a pessoa, ou que a pessoa não está entendendo nada, ou não é entender, não está chegando no coração nenhuma transformação, você pode dizer, olha, pelo que eu estou vendo aqui, nós vamos, é, é necessário fazer uma constelação para você, que pode ser naquele momento, ou você fala assim, depois, quando você se sentir é, disponível para algo mais profundo, você vai marcar comigo essa constelação. E aí você vai cobrar para dela a constelação. Vai cobrar, você entendeu? Porque é um cliente e talvez você diga o que você viu aquele dia. Porque naquele dia você não perguntou o que ela viu. E ela pode ter dito, ah, eu não entendi nada, porque um chorava, o outro ria, o outro ia embora. Ou ela pode dizer, não, eu fiquei pensando depois que eu saí daqui, né, que realmente esse aqui fez tal coisa, o outro está chorando muito provavelmente por isso, que é a imagem que se formou. E aí a constelação é o quê? O que vem por trás. Constelação é o que ninguém falou, mas que está agindo nas relações. E a relação, eu penso que é como uma teinha de aranha. Teia de aranha mesmo. A aranha está no meio. Então a Anne, ela está no meio. Ela tem um fio que vai até o marido, um fio que vai até o filho, um fio que vai até a filha, um fio que vai até a mãe, até a sogra, até teu pai, até teu sogro, até o irmão do seu esposo. Cada fio liga você a uma pessoa. Então agora você põe assim, na imagem mental os planetas com o Sol no meio e põe a teia. Imagina isso. E como se você visse num cinema. O que mantém um planeta longe ou perto do outro é o fio da teia. A aranha, a Anne que está no meio, é o Sol. De repente, ela tem uma rusga com uma cunhada. Aquele fio, ele fica endurecido, ele fica curto, porque ela está sempre pensando na cunhada. Qualquer coisa que a cunhada fala, ela pensa que é mal, que ela está fazendo mal para ela. Então veja, Anne, o que mantém a constelação é o que eu tenho em cada fio. Por que que o meu filho tem um fio longe de mim e longe do pai dele? Você entendeu? Então, quer dizer, que fio que eu tenho que olhar para que o fio do meu filho fique mais curto ou mais fluido? Eu fico imaginando essa teinha assim, Flexível, né? batendo no vento, assim, batendo uma brisa. Vai ter fio que está super duro e vai ter fio que vai bem leve. O que que tá leve na nossa vida?
E o que que tá esticado? Às vezes tá esticado, eu penso tanto, eu tenho tanta raiva de alguém que o fio, ele fica batendo aqui na aranha. Batendo o tempo todo na aranha. Porque tá aqui, batendo dentro da minha cabeça. Se fosse no planeta, seria um planeta batendo no outro. Imagina um planeta batendo no outro, o que acontece? Então você vê que a constelação é a ciência da relação. E a ciência da relação é a teia. Até que ponto você, como facilitadora de dinâmicas, ou você facilitando uma dinâmica, você tem autorização do sistema para mexer nos fios da teia, você tem uma aranha aí, uma cliente preparada para que essa teia seja movimentada, porque quando você trata um tema, você não está tratando um tema. Se eu olho para o meu pai nessa dinâmica, eu alivio, afrouxo a teia com meu esposo. E do outro lado, eu afrouxo a teia com o meu filho e com os meus irmãos. Quais são as relações que estão aqui me incomodando e batendo em mim? Os planetas que estão perto demais? O meu pai e os meus irmãos. E de repente, planetas que estão aqui, eles não estão aqui, eles estão aqui. E aí eu olho para o meu esposo, entre os meus dedos eu olho para o meu esposo, e o que que eu vejo? O meu pai e os meus irmãos. E lá, na verdade, o que está acontecendo é o meu esposo e o meu filho. E aqui a confusão emocional no meio. A raiva. Eu já vi esse filme antes. Ele vai tratar mal o meu filho, igual o meu pai tratou mal os meus irmãos. Então você vê que os planetas eles podem estar por aí, mas eles podem também na frente. E aí, você tem tempo hoje para fazer isso? Você sempre vai pensar, meu Deus, tem mais 1 hora e meia? Às vezes a gente não tem quando está conduzindo. Essa pessoa, ela precisa ficar nesse lugar mais tempo, porque tem gente que vem, quer constelar, e ela não está preparada. Aí É, você já faz, aconteceu. começa a fazer um movimento, você vê que a pessoa não, ela não se conecta com aquilo que está acontecendo ali. É como se fosse, não, isso aí são outras pessoas. Ela não entende que nós somos todos um. Porque a teia de aranha da minha família, se eu abrir um pouquinho mais a tela, ou como no telefone, né, que a gente vai ver uma foto, a gente abre assim, eu vou ver que quando termina meu pai, começa o meu avô, que teve um problema com o vizinho. Meu avô matou um vizinho que é do sistema da teia de aranha do lado, que deveria estar solta da minha, mas tem um fio que liga a minha na dele. Então a merda é muito maior, Anne. A teinha é enorme. E tem constelador que não percebe isso. Não consegue ver o macro. Acha que pega uma carta com uma frase e fala. Então, agora, Márcia, você vai dizer: Meu amor, me perdoe por ter tratado você assim. Na verdade, eu estou com raiva do meu pai. Aí eu falo a frase, algum alívio vem, mas daqui semana que vem não tem mais nenhum alívio. Estamos brigando de novo, porque não entrou no coração. Então, quando a gente forma consteladora, a gente tem que ter esse, esse olhar. Essa minha cliente tem um nível mais elevado, ela vai pegar essa frase e usar só de vez em quando, ou ela vai usar em todas para resolver logo, para finalizar logo e fazer outra em seguida, ganhar dinheiro com isso e tudo isso, entendeu? Das mentoradas que eu tenho hoje, você é a que tem mais consciência do todo, entende? Você é a que tem mais consciência do todo. Então, para você, eu poderia falar assim: olha, aqui estão as frases. Mas eu tenho uma que ela é um amor de pessoa, mas é um amor de pessoa.
e ela estudou constelação comigo, mas ela não quer ser consteladora, porque ela gosta de barras de axis. Ela segue pelos cursos de barras. Mas ela usa a constelação para entender o problema que ela percebe na pessoa quando ela toca. E para essa mulher eu não posso entregar as frases, porque ela só vê, talvez ela só veja a aranha numa teia. Ela não consegue nem ver que o fio está ligado a alguém. Se eu falo de um sistema, talvez ela só veja o sol. Ela não consegue ver que tem outras coisas ao redor, entendeu? Então, por isso, a gente entrega essas coisas no final, no último módulo. Constelação na água é um perigo. E ela não pode ser feita toda na água do começo ao fim. Você precisa colocar dinâmicas para a pessoa se levantar da cadeira, experimentar os campos. Se for num grupo, pegar uma pessoa e falar: Você agora vai representar o bonequinho vermelho. O que o bonequinho vermelho falaria para o bonequinho branco? Para que aquela pessoa entenda um pouco mais e coloque isso dentro do coração um pouco mais profundamente. Então tem gente que acha: não, eu faço uma constelação em meia hora. Falei, todas, sim, no máximo meia hora. Então eu atendo várias pessoas porque eu faço na água. Eu falo, meu Deus, a constelação na água é para alguns movimentos. Alguns movimentos. Você está aqui com um olho na água, porque enquanto você está com essa cliente, o campo está se movimentando. E quando, Entendo. a água, o que que eu faço? Quando eu estou muito cansada, mas eu disse que eu iria atender, eu marquei, eu coloco a água aqui, eu não mostro para o cliente. Eu não mostro. Fica aqui do lado do computador. E então para eu me certificar de que esse campo que eu estou sentindo é realmente o que eu estou sentindo, porque quando eu estou mais cansada, eu estou mais desconectada comigo. Você concorda? Então eu olho para a água e olho para o meu coração. Olho para a água e olho para o meu coração. E aí vou fazendo perguntas para a pessoa, entende? E assim a constelação, até que eu me sintonize perfeitamente, e às vezes eu esqueço, meia hora depois eu olho de novo para a água. Eu não preciso ficar o tempo todo olhando para a água, eu só preciso passar os olhos e ver algum movimento, entendeu? E muitas vezes eu coloco uma mesa aqui, eu tenho uma mesinha menor, coloco aqui do lado, e aí eu vou aqui falando e os bonequinhos se movimentando aqui do lado. Aí eu pego minha câmerazinha e coloco aqui na mesa, para ficar mais perto, né? E eu fiz, tem uma constelação, acho que no primeiro ou no segundo, na primeira ou segunda gravação do grupo, da mentoria em grupo, que eu fiz uma constelação na água para uma cliente, uma constelação real. E você vê o tanto que a cliente ela estava num posicionamento tão decidido que ela ia se separar daquele marido, que ela não conseguia enxergar nada naquela água. Ela não via nada, ela só via a raiva que ela tava daquele marido. E se vê nas palavras que ela vai falando. Tipo assim, você está cega. Só você não está vendo, né? Que a mudança tem que ser em você. Ele está refletindo o que você está fazendo com ele, né? E tem constelação que tem que parar aí, Anne. Tem que parar aí. Você não É, está porque vendo. Tchau. não tem mais movimento, né? Ela tá muito fixada. E aí o bonequinho continua movimentando. E aí a pessoa continua ainda procurando. Mas não é no boneco que está acontecendo, é aí no coração da pessoa que está com você. Então, o nível de consciência da teia de aranha e das outras teias precisa estar muito claro na cabeça da tua aluna para que você entregue ferramentas que facilitem a constelação. A Sofia é contra a constelação na água, ela é contra também as frases escritas. E a gente precisa dizer isso para as pessoas que a gente tá ensinando. E dizer por que que você usa, Márcia, então, as frases, já que as frases são.
vamos dizer assim, proibidas, né? Que não são queridas pela Sophie. Eu faço exatamente a mesma coisa. Dias que eu estou muito cansada, que eu constelei muitas pessoas, eu sinto que eu demoro mais para entrar nesse campo. Então eu testo, ó, vamos dizer assim, eu faço dinâmicas com as frases. Eu sorteio uma frase e eu testo. Às vezes ela vem como uma flecha, assim, e já tá. Era aquilo. Às vezes ela não, a pessoa fala e você sente que não foi nada. A minha cunhada, agora já para terminar, tá? Para eu te deixar, tadinha de você, que quando você vem eu te encho a cabeça. A minha cunhada, Anne, veio passar o Natal e o Ano Novo aqui e as férias. Ficou uns 40 dias aqui. E todo dia ela, eu quero fazer uma constelação, quero fazer uma constelação, quero fazer, quero fazer. E todo dia ela ia para uma praia. E eu só, né, saindo, saindo, saindo. Aí, um dia antes dela ir embora, ela falou: vou embora amanhã, vamos fazer a constelação. Eu falei: meu Deus, agora não tem mais jeito, né? Eu falei: ok. Ainda tentei montar um grupo, não consegui montar um grupo, porque eu tava com todo mundo dentro de casa, sabe? Você tem que fazer a comida, tem que ajeitar tudo quando você tem hóspedes, né? E aí eu falei: então tá, então senta aqui que você vai se constelar. Aí ela levou um susto, falou: como assim? Eu falei: não, eu não posso constelar você, mas você vai se constelar. Falou: sim, mas eu não sei. Ele só confia. Aí mostrei os bonequinhos, ela olhou todos, eu falei: escolhe um para você, escolhe um para o seu filho, que a questão é um filho drogadicto que ela tem. Escolhe um para o marido, escolhe um para a vida, né? Escolhe quando. E foi engraçado que a gente estava na praça. Tem uma praça muito bonita aqui pertinho de casa. Eu estendi uma canga no chão e eu coloquei os bonequinhos na grama, né? Eu falei assim: o planeta sabe o que ela precisa, então eu vou pôr esses bonequinhos sobre o planeta. Quando ela pegou um bonequinho pro pai, veio uma folha comprida de grama, assim, uma folha mais comprida do que o normal. Veio junto. Aí ela meio tentou jogar fora. Eu falei: não, cata isso aí. Isso aí vai ser o limite do amor incondicional. E aí ela ficou com o pai numa mão e o amor incondicional no outro. Porque eu já tinha percebido, pela história que ela conta, né, que o meu marido conta e a mãe dela conta, ela é a filhinha do papai. Ela se separou do marido e agora ela tem uma questão com o filho menino. Então ela tá no papai ainda. Ela ficou com essas duas coisas na mão por um bom tempo. Eu não falei nenhuma palavra. Eu só dizia: faz assim, pega agora um boneco para tal, um boneco para tal. Ela montou. Quando ela montou, o meu é giratório, né? A mesa minha. Aí eu falei: eu vou girar bem devagar. Você vai sentindo no seu coração que você está vendo? Eu não estou vendo nada, eu estou vendo bonecos, como se a gente estivesse brincando de casinha. Aí fui virando bem devagar. Ela começou a chorar. Eu parei, para que ela continuasse com aquela imagem. Quando ela se acalmou, eu continuei girando. Ela começou a chorar de novo. Parei. Aí eu girei mais um pouco e ela viu uma outra dinâmica, porque daí a gente vai vendo as carinhas dos bonecos, né? Ela chorou de novo. Aí eu peguei a caixinha de frases, que ela não tinha visto, que estava dentro da bolsa, e eu abri a caixinha e falei assim: pega todas, são um tanto assim, e escolhe quatro ou cinco. E às vezes vem um número para mim, né? Escolhe um, escolhe duas, quatro ou cinco. Aí ela olhou, pegou aleatoriamente e ficou assim, tipo, com um monte aqui e as que ela tinha escolhido aqui. Aí eu falei: me devolve. Separei as que ela tinha, coloquei o restante na bolsa e continuei girando, bem devagar, a mesa para ela. E aí eu peguei uma frase daquelas e coloquei bem no meio da mesa. Eu não sabia o que estava escrito, hein? Porque eu deixo sempre a frase, eu sempre deixo para baixo. Coloquei bem no meio da mesa. E foi incrível esse momento, porque bateu um vento e a folha virou assim. E era assim: papai, você me deu muito. E estava começando a formar um temporal.
E eu falei, ai, vai dar merda aqui, porque vai chover, né? E a gente tava na praça, no tempo, embaixo da árvore. Aí ela chorou, 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 porque o pai dela é falecido, faleceu bem cedo, né? E eu falei, meu Deus, eu tenho que confiar nesse campo cada vez mais e mais e mais, porque eu não estava falando, eu não queria falar, não queria interferir. Era um processo dela, eu não posso falar nada, Sim. porque eu estou nesse sistema de alguma forma. E aí fomos virando as frases. E a última eu falei, sem que você saiba o que está escrito, eu quero que você escolhe um bonequinho para você pôr essa frase para ele. Você vai pôr lá onde ele está. E o meu campo é grande, eu estava com um campo grande, né? Ele tem 70 centímetros de diâmetro. Aí ela pegou e colocou aquela frase lá no menino dela. E aí eu falei, agora você vira para ver o que está escrito. E eu totalmente às cegas, tá, Anne? Porque eu não queria constelar ela. Eu sabia, eu sei que ela é de uma personalidade muito difícil, sabe? E eu pensando, qualquer coisa que eu fizer, isso pode se virar contra mim. Porque nós somos da mesma família de alguma forma, né? Então, o que que eu posso presentear ela? Que ela se constele sozinha. Como eu, quando eu quero ver um tema, eu monto aqui minha mesa e fico olhando. Eu giro essa mesa e fico olhando o que aconteceu. Qualquer pessoa, Anne, consegue. Se tiver um pouquinho de sensibilidade, qualquer pessoa se autoconstela. Só que ela só vai entender a partir do nível de consciência dela. Então, eu não sei que cura chegou para minha cunhada esse dia. Eu não sei que cura se espalhou por essa teia. Não sei aonde vai dar isto. Mas eu sei que ela precisava muito e que eu não podia fazer nada. Que eu não sei de nada. Eu não quero saber de nada. Quero saber de mais histórias da família, entende? Então, eu falei, eu vou fazer exatamente o que eu faço sozinho. Só que eu vou deixar ela sozinha. E eu só disse para ela colocar o significado de cada coisa que ela ia colocar em cima dessa mesa, né? E foi perfeito. Então a gente precisa confiar nesse campo. Esse curso que você está fazendo hoje vai chegar para alguém que está assim, meu Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma resposta, e vai lá ver o curso da Anne. E ela vai entrar e vai falar, aí aumentou meu nível de consciência com este curso e agora eu posso ver o que aconteceu com a mãe, com o pai, com o vô, com a tia, com o abortado, com o esquecido. Então, o teu curso que você está fazendo hoje, você tem que ter consciência de que ele vai chegar. Já tem as pessoas certas para quem ele vai chegar, e serão muitas. E você precisa entender que é o teu rastro sobre o planeta. Quando você estiver subindo isso para o YouTube, você vai baixando as transcrições. Depois eu posso te ensinar a baixar, é muito fácil. Baixa a transcrição e deixa na mesma pasta. Isso pode ser seu próximo livro, pode ser teu livro, se você nunca escreveu nenhum. As Sim, e palavras que você fala. Hum. por exemplo, quando for é, subir no YouTube, daí as pessoas que vão comprar, elas vão acessar. É isso? E daí outras pessoas vão acessar também? Não. Não, porque no YouTube tem três formas de colocar. Você Ah, pode tá. colocar público, você escolhe. Você quer que ele fique público para todo mundo? A hora que você disser enviado, ele vai aparecer e vai apitar no telefone de todo mundo que está Entendi, inscrito. Você pode colocar entendi, ele como privado. Privado só vê aquele que recebeu o link. Eu não posso nem compartilhar com outra pessoa o teu link, porque eu não, é só para aquela pessoa. E tem o não, não sei o quê. Não me lembro agora a palavra. entendi. Não, tá. Não sei qual que é o não. Então, esse ali que você vai escolher,
você vai, então, a tua cliente vai ter uma página de vendas que ela vai comprar teu curso. Quando ela comprar, ela vai ver aqui dentro, então, um link. Clique aqui, aula um, módulo um. Clique aqui. Aí ela clica. Quando clicar, isso vai acessar seu YouTube que está atrás. Teu YouTube está aqui atrás. Entendeu? Então ela vai conseguir ver. Agora, quem está aqui no YouTube não consegue ver. Sim, Então, entendi. vamos dizer que são vídeos fantasmas. E que São nem no vídeos fantasmas. Facebook também. No Facebook eu faço um curso de Reiki, vários sistemas de Reiki, né? Daí ela coloca no YouTube. Daí só quem comprou o curso que tem Aham. acesso. Exato. E você, se você for pôr numa plataforma, você então vai ter um site onde a pessoa vai acessar. Você pode vender, deixar isso da plataforma e vender a playlist. Você viu que eu te mandei vários vídeos de posicionamento. Vídeo um, vídeo 2, aí tem um que tem um exercício, tem outro que não tem, tal. Sim, Eu poderia ter te mandado um único link que se chama playlist de posicionamento. A hora que você clicasse ali, você cairia dentro de todos os vídeos que eu te mandei. E qualquer coisa que eu colocar, lembrei que era importante falar sobre posicionamento para as mentoradas de tal coisa. Eu coloco nessa playlist, ela aparece para você, porque você tem o link da playlist. Você comprou isso. Agora, outra pessoa que está ali navegando, procurando, queria ver um vídeo de posicionamento da Márcia. Só vai ver se eu tiver deixado livre. entendi. Aí tem uma parte ruim disto, que eu já vou te avisar qual que é. Se eu comprei e você, então eu comprei tua playlist, eu comprei o teu curso e ele é um link. Aí eu falo assim: "Ai, filha, achei maravilhoso, ó, assista isso aqui", mando pro telefone dela. Ela entra na sua playlist. "Ah, minha amiga, comprei, ó, eu vou comprar, eu vou colocar você para assistir o curso". Manda, a outra pessoa assiste. Mas até isso, Anne, tem uma frase na Bíblia que diz assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas pessoas assistiram cursos meus que não eram meus clientes e depois vieram constelar comigo? E eu descobria que ela tinha assistido meu curso porque ela me contava. Então uma amiga me passou um vídeo seu. E eu pensava, putz, esse vídeo tá fechado no YouTube. Mas a pessoa veio me pagar. Ela me pagou. Ela vem e fala assim: olha, eu venho aqui, eu quero constelar. Quanto é? R$ 500. Então. A pessoa paga. Por quê? Porque ela falou: Meu Deus, eu ganhei isto, eu devo, a alma dela deve alguma coisa para você. Então, assim, meio que solta. Eu vou colocar sim, eu vou vender sim, mas se isto vazar, que chegue para quem precisar. De repente, é uma pobrezinha que não tem um puto para te pagar. Então, é o alimento para a rede do bem. Eu penso assim, né? A gente alimenta a Sim, rede do bem de já alguma aconteceu forma. isso comigo. Às vezes tô fazendo o curso, os cursos online que eu fazia, e a pessoa, sei lá, a irmã dela estava ali, ela estava escutando o curso escondido. Daí na outra semana ela queria comprar o curso, ou Aham, queria constelar. exato. É muito comum isso. Aqui, por exemplo, eu te mando a gravação da mentoria. Você pode falar, amiga, vou te passar aqui uma mentoria que eu tô fazendo. E do jeito que chegou no seu coração, vai chegar um pouquinho diferente na sua amiga. E de repente sua amiga fala, nossa, Márcia, eu também quero entrar na mentoria. Então, na verdade, você vê que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Volta para mim, porque eu fiz um bem, sem saber para quem. E tem muitas coisas invisíveis que chegam pra gente, a gente tem ideia, Anne. Sim. Milagres, livramentos. Por quê? Porque nós estamos com crédito com o Criador, entende? Minha filha foi assaltada no final de semana. Não aconteceu nada com Aí, ela. É. Eles foram. Nós temos uma Kombi pra gente ir pra praia. Ela encheu a Kombi de amigas
e foram para a praia. Tinha um trabalho, ela está estudando oceanografia. Tinha um trabalho numa praia, num bairro muito pobre aqui de Florianópolis. E elas foram com todos os seus pertences para a praia, fizeram o trabalho, juntaram areia, o material que precisavam, voltaram cansadas e deixaram as coisas dentro do carro para ir almoçar no restaurante, tipo assim, ali na esquina. Só que a Kombi dá para ver o que tem dentro. Uma pessoa foi, forçou a porta e roubou tudo que tinha dentro. Tudo. Até as amostras de areia que estava dentro das mochilas, a pessoa levou. E aí ela me contando. E aí eu estava em São Paulo agora, no navegador, tá? Eu vi nos stories dela que ela contou essa história e tal. E falei, filha, você foi assaltada? Fomos, mamãe. Mas você acredita, mamãe, que eu decidi que eu não ia deixar minha mochila dentro da Kombi? Eu levei o meu telefone, a minha carteira e a minha mochila não estava pesada. Eu não estava cansada. Então eu fiquei com a mochila. As meninas quiseram guardar, eu abri a Kombi, todo mundo guardou e eu fui embora com a mochila. Nem pensei na mochila. Nem. E as meninas perderam tudo. E ela não perdeu nem o biquíni velho que ela levou. Você entende? Então, existem livramentos que acontecerão porque a gente, de alguma forma, é, está em congruência espiritual para essa rede do bem. Eu acredito muito nisso. Ó, isso aí é um valor. Você está vendo que eu estou te passando um valor para mim? Isso é um valor. A minha fé é um valor. Então, quando a gente Sim, fala eu de acredito muito nisso. Aconteceu muitas coisas comigo que eu falo assim, meu Deus, é por Deus. é só por Deus. Só por Deus acontecem umas coisas. O meu marido me mostrou um vídeo, esses videozinhos de Instagram, assim, o Reels, que ele gosta de ver bobagem, né? Ele pega meu telefone e fica vendo as bobagens lá. Aí ele me mostrou um rapaz esperando no sinal, passou uma moto e balançou uma tampa de bueiro. Fez plum, plum, assim, meio solta a tampa tava. E o rapaz olhou para a tampa, olhou para o sinal e foi e arrumou a tampa. Que ele deve ter pensado, alguém vai cair aqui, essa tampa, de repente ela abre, cai uma pessoa, uma roda, né? Ele olhou e foi lá, era só ajustar a tampa, se dar uma empurradinha nela que ela caía dentro do buraco e ficava ajeitadinha. A hora que ele saiu, um galho de árvore enorme caiu exatamente onde ele estava. Anne, foi assim, ele deu 3 passos e o galho caiu. E é uma filmagem se vê que é uma filmagem de parede, assim, dessas câmeras de segurança. E eu falei, isso aí é livramento, amor. O que que ele tem que mexer em bueiro? Se ele, na verdade, ele tá indo pro serviço dele. O que que ele tem que mexer em bueiro? Vai sujar a mão, inclusive. Então, às vezes, a gente, na rua, a gente não fica nem sabendo dos galhos de árvores que caem atrás da gente, aonde a gente estava. São, são os milagres que a gente nem fica sabendo, né? É, minha princesa? É isso, Anne. Então, já que a gente está falando de fé, de, de coisas tão lindas, eu queria que você fechasse os olhos um pouquinho e colocasse uma intenção espiritual para este prazo entre hoje, quando a gente terminar a nossa sessão, até a nossa próxima sessão. Em relação ao teu curso, ao teu objetivo nessa mentoria. Não precisa me falar, quero que você feche os olhos e pense com seu anjo da guarda, com Nossa Senhora.
Pode anotar, Anne. Pode anotar a tua intenção. Isso. E agora, vou te perguntar, fazer mais uma pergunta. Vou até